Nós agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor pelo estudo da Sua Palavra, pelo entendimento que Ele tem nos dado com respeito às Santas Escrituras. Nós estudamos ou estamos estudando Filipenses, primeiro capítulo, versículo 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo nos ensina nesse texto que viver para Cristo é incomparavelmente melhor. O que nós destacamos nesse momento que o que verdadeiramente faz diferença em nossas vidas é como nós encaramos o fim, como nós contemplamos ou entendemos a eternidade, o último dia, o dia do juízo final, o que será após a nossa morte. Se nós temos uma visão da eternidade corretamente, se nós entendemos que há um mundo incomparavelmente melhor do que esse, e se nós entendemos que a vida no entendimento da eternidade de forma correta, à luz das Escrituras, faz com que viver a presente vida agora seja para Cristo, e nós entendemos que se estamos vivos, vivemos para Ele, e se morremos, isso é lucro para nós. E é o que Paulo está dizendo. Para ele viver com Cristo é incomparavelmente melhor, morrer também é uma questão de lucro, porque ele sabe o que será a vida dele. Pois é exatamente isto, esse entendimento correto da eternidade, da vida com Cristo, agora e para o futuro, que afeta profundamente as nossas ações, todas as nossas decisões e todas as nossas escolhas. Se nós não temos um conceito correto do que é incomparavelmente melhor viver para Cristo e com Cristo, as nossas decisões, as nossas ações e as nossas escolhas, elas podem não ser as melhores para nós nesta vida. Se nós temos uma visão do fim, isso sempre afeta a nossa vida. É exatamente como você entende o que será a vida pós-morte, o que nos aguarda após a morte, o que será a nossa vida depois da morte. Isso é o que afeta toda a nossa vida, em todas as nossas áreas, em todas as decisões e escolhas que fazemos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16 a 18, ele nos instrui ali a olhar para as coisas eternas. Ele nos fala sobre ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, envelhecendo, caminhando para a morte, ele nos ensina que o nosso homem interior ele se renova de dia em dia e nós não devemos atentar para as coisas que vemos, mas sim para as coisas que não vemos, porque as coisas que nós vemos elas são temporárias e as que nós não vemos elas são eternas. E ele fala de uma leve e momentânea tribulação que nós haveremos de suportar, de enfrentar nessa vida, mas olhando para essas coisas eternas, a nossa vida futura ela é incomparavelmente melhor. Paulo nos ensina isso também em Romanos 8, a partir do versículo 18 em diante, quando ele diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. Olhando para esse texto de Paulo, nós precisamos tomar essa decisão de viver para Cristo agora, na certeza de que viveremos para Ele também no futuro. E a convicção e o entendimento correto que nós temos da eternidade nos leva a tomar as decisões, as escolhas que afetam toda a nossa vida nesse presente momento. Paulo nos ensina que o entendimento da eternidade nos dá um conceito sobre como nós devemos viver agora e como que nós devemos encarar a morte. Se você compreende e entende essa eternidade numa ótica bíblica, numa ótica divina,
Isso te dá um conceito, te dá uma estrutura, um entendimento de como você deve viver a vida presente e de como você deve se preparar para encarar a morte de frente a frente. Por isso é que Paulo está dizendo, olha, para mim, morrer não é lucro, viver eu vivo para Cristo. Por quê? A vida vivida para Cristo ou morrer para Cristo não pode ser comparado com nada neste mundo. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala se a nossa esperança de vida ela se limita apenas a esta vida, a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E no versículo 32 ele nos ensina que se os mortos não ressuscitam, então nós devemos comer e beber e morrer. Por quê? Porque não há esperança de ressurreição. Não há uma concepção de vida incomparavelmente melhor depois da morte. Não há o entendimento correto de um novo céu e uma nova terra guardado e reservado para nós no último dia. Por isso que ele diz, há uma necessidade de entender o que ele está aqui mencionando. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha, viver e estar com Cristo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que tudo que se possa viver nessa presente vida. E é exatamente esse entendimento que nos leva a viver para Cristo e considerar a morte como lucro nesses dias atuais, nas lutas que enfrentamos, nas provações, nas tribulações, em todo teste que Deus coloca diante de nós, em toda circunstância que surge diante de nós. Esse conceito correto, esse entendimento correto, nos fará superar, nos fará vitoriosos e triunfar sobre as adversidades, sobre qualquer luta, sobre qualquer provação, sobre qualquer pressão que venhamos sofrer nessa presente vida. Nada nos roubará a alegria, a certeza de uma vida incomparavelmente melhor com Cristo, nesse presente momento e também na vida futura. Vejam que isso é extremamente importante da gente discutir com a família, trabalhar isso com a nossa família, trabalhar com a nossa igreja, para que em momentos tão difíceis, tão cruciais, nós tenhamos esperança, nós tenhamos alegria, nós tenhamos convicções sólidas do que é a nossa vida com Cristo. Voltando a 2 Coríntios 4, Paulo falou assim, olha, não atente para essas coisas que vocês veem, elas são temporárias, elas são passageiras. Atente para as coisas que são eternas. Essas que nós não vemos, elas são eternas. Uma promessa de eternidade com Deus, uma promessa de novos céus e nova terra, uma promessa onde não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá pecado. Nós habitaremos com Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A pergunta é, qual é a sua visão sobre uma eternidade? Qual é a sua visão sobre Cristo? Qual é a sua visão, o seu entendimento sobre uma vida após a morte? Se você não pensa muito no céu e na eternidade, isso provavelmente tem afetado a sua vida nesse presente momento, a sua qualidade de vida, a sua alegria, o seu contentamento, o seu prazer, a sua superação e as suas vitórias. Nós precisamos pensar no céu, nós precisamos gastar tempo para pensar na eternidade, para pensar nessa vida com Cristo que Paulo nos ensina que é incomparavelmente melhor. Se não encaramos a morte como um ganho, viveremos essa vida como o mundo vive. Se nós não temos essa concepção, essa esperança de uma vida incomparavelmente melhor com Cristo, nós vamos viver essa presente vida exatamente como o mundo vive desobediente a Deus, nas suas próprias vontades, seus próprios conceitos, desgarrados de Deus, buscando prazer na própria carne, na própria sensualidade, no próprio pecado, na soberba da vida. E por isso nós não podemos ignorar, de deixar de pensar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre uma vida incomparavelmente melhor com Cristo. Então, observe, a maneira como você vive a sua vida hoje diz claramente o que você sabe sobre Cristo, o que você sabe
sobre a eternidade, o que você sabe sobre uma vida após a morte. E isso deve fazer com que você repense, olha, exatamente o que você demonstra hoje, a vida como você vive ela hoje, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas ações, elas vão mostrar, elas vão demonstrar o conceito que você tem de Cristo, o conceito que você tem de eternidade, o conceito que você tem de novos céus e a nova terra, como você encara a morte e como você de fato está se preparando para uma eternidade com Cristo, uma vida incomparavelmente melhor para você. Por isso, muitos de nós têm a dificuldade para expressar e para viver isso que Paulo afirma. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho, é lucro, é vitória. Ele vai dizer, isto é incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo. Não há nada nesta vida que possa ser comparado com essa eternidade com Cristo, no novo céus e na nova terra. Nesses dias de lutas, nesses dias de provações, de tribulações, esse é o momento de você pensar um pouquinho. Trabalhe com a sua família. Qual é o conceito que a sua família tem dessa vida com Cristo? Dessa vida futura, dessa vida incomparavelmente melhor, de como nós encararemos a morte, como nós encararemos as perdas dos nossos entes queridos, como nós enfrentaremos as lutas do dia a dia, como nós enfrentaremos os obstáculos que estão surgindo dia após dia em nós, ou sobre a nossa família, ou sobre a nossa igreja. Então esse é o desafio, que nós possamos nos assentar com a nossa família, com a nossa igreja e reavaliar essas coisas e poder dizer como Paulo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não tenha medo de pensar nessas coisas, não tenha medo de discutir sobre essas coisas. Isso traz maturidade, isso traz esperança, isso traz uma estrutura, uma estabilidade de vida para o presente, para o agora e também para a vida futura. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até mais.